Fala aí, rapaz, beleza? Estamos aqui para mais um vídeo. Então, quando eu fui mexer no celular, aqui a primeira vez hoje, apareceu uma notícia aqui para mim, né, que sempre aparece que o Drex está em fase de implementação, né? Ou seja, daqui a pouco a gente vai ter que usar o Drex, né? Queira você goste ou não, né? É impossível também a gente viver sem essas coisas que o governo cria, né? Como, por exemplo, moeda, né? Moeda estatal, é impossível, né? Você viver, né? Mas você pode ter uma outra possibilidade aí, né? Uma segunda via, digamos assim, né? Eu até costumo usar uma frase aí que eu escutei na internet, que é: se você quer ir contra o sistema, bater de frente ou derrubar o sistema, você já é escravo dele, né? Então você tem que criar o seu próprio sistema, né? E o Bitcoin, ele se apresenta como uma alternativa, pelo menos para mim, né? Então isso aqui também não é nenhuma dica de investimento. Se você quer investir, procura um profissional, né? É simplesmente o que eu faço, né? Por que eu tô falando de Bitcoin hoje, né? Já tava um tempão sem falar de Bitcoin aqui, por devidas questões aí, né? Estudando para faculdade, trabalho, muita coisa para fazer, eu acabei deixando os meus satoshis lá na corretora. E ontem eu resolvi, assim, do nada, eu resolvi tirar, né? E botar na minha cold wallet, né? Na minha hard wallet, né? E o que é que acontece, né? A gente sabe, né, que numa ficção distópica, né, nessas literaturas de ficção científica, uma das primeiras coisas que desaparece é a moeda, né? Ela passa a ser um ente puramente etéreo, né? E eu não estou fazendo trocadilho aqui com a moeda não, hein? Com a criptomoeda não, etéreo, né? Mas ela deixa de ser algo tangível, né, onde você pode pegar e, né, pode tocar, para ser algo puramente imaterial, né? A moeda não existe mais, mas essa moeda como a gente conhece, né? E você pode ir lá na venda e tal, fazer toda essa transação, não vai existir mais, né? E a gente sabe também que isso pode vir a se tornar uma ferramenta, né, de controle, vigilância, né, perseguição. Isso vai depender, né, de como o governo vai se adequar, né, e como nós vamos se adequar também, né, porque a gente sabe que os governos, eles não estão contentes, né, eles não ficam contentes, não ficam felizes, né, quando alguém vem e critica, né, determinado governo, seja ele de esquerda, seja ele de direita, tá entendendo? Então, como o governo vai lidar com essas críticas, né? Ele pode usar essa questão do Drex aí para restringir, né, alguns direitos das pessoas, tá entendendo? Ah, você tem direito, esse indivíduo aqui não pode ter direito a serviço, né? Óbvio, isso também vai ser feito de forma sutil, velada, talvez, não sei, né? Então, isso pode ser uma ferramenta para subjugar os seus opositores. Vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer? Tá entendendo? Então é isso, né? A gente tem que tomar cuidado com isso aí, né? A perder a liberdade, né? A gente já tem tão pouca liberdade e agora perder a liberdade financeira, e isso implica em perder outras liberdades, né? Porque o sistema, agora o governo vai ter acesso a onde você vai gastar o dinheiro, né? Ele pode determinar como que você vai gastar o dinheiro, né? Então existe toda essa questão, né? A gente vê que nos futuros distópicos aí, governos e grandes corporações se alinham ali para controlar os níveis mais básicos de privacidade ali de todos os indivíduos, né? Você acaba virando apenas um número. Você a sua individualidade já foi perdida ali, né? Em todas aquelas ficções distópicas, né? Então eu não quero causar pânico aqui em ninguém também, né? Mas às vezes a literatura, ela antecipa algumas coisas que podem vir a acontecer, né? Acho que nada está na política ou na economia que não esteja na literatura antes, né? Então a gente tem que tomar cuidado mesmo. Para mim o Bitcoin se apresenta não como a solução de todos os problemas, mas pelo menos como um bote salva-vidas, né? Eu vejo muita gente perguntando para mim, quando eu tento evangelizar o indivíduo para o Bitcoin, né? Aí o indivíduo sempre pergunta assim: mas eu posso trocar o Bitcoin pelo real? Eu falo assim: cara, pra quê? Né? E aí você vai trocar o Bitcoin pelo real? É a mesma coisa que você pegar assim, vai trocar ouro por merda. É a mesma coisa, entendeu? Porque o real hoje não tá comprando mais nada, né? O que é que tá acontecendo? O dólar tá quase batendo R$6, né? Aí tem esse negócio de taxa de importação agora, que você vai comprar alguma coisa pela internet, tá entendendo? E você vai ter que pagar uma taxinha lá. Então a gente tem que tomar cuidado com isso, né, cara? Eu acho que por isso que eu evito gastar dinheiro, comprar coisas desnecessárias, tá entendendo? E ter mais, assim, uma segurança, né, feita por mim, custeada por mim mesmo, né? Tá entendendo? Porque delegar o seu futuro, sua segurança a terceiros é uma coisa que não dá muito certo, pelo menos na minha percepção, né? E a gente tem que tomar cuidado também, porque eu vejo muita gente dizendo, inclusive gente que entende aí do mercado financeiro, né, que diz que entende, né? Pessoas renomadas, né, dizendo que não é para comprar Bitcoin e tal, né? Aí eu fico pensando assim, cara, será que eles não querem que nós usemos o Bitcoin, né? E só eles usem, né?
Porque eu tenho certeza que o indivíduo que fala, o indivíduo que entende minimamente, né, de como funciona a economia, é impossível ele não aceitar o Bitcoin, cara. Tá entendendo? Ou então ele tá usando aquele poder que ele tem, né, para manipular as pessoas, né? Não sei, né, cara. Também não posso acusar ninguém aqui, sem, né, mas é a impressão que eu tenho, né. Porque, veja bem, se é implementado uma moeda, né, digital, onde o governo tem acesso total a onde você vai gastar aquela moeda, localização exata, com o que você gastou, tá entendendo? Se você for fazer alguma coisa errada com aquela moeda, né, a gente sabe que, eu não estou falando do indivíduo comum, né, que compra uma coisinha errada aqui, outra acolá, né, vai ali nos locais errados e, né, compra aquele negócio que a gente sabe que é, tá entendendo? Aqueles potencializadores, digamos assim, né, potencializadores de sentido, tá entendendo? Mas e se o cara vai comprar, né, vai usar para fazer propina, né, vai usar a moeda digital para fazer propina? Você acha que ele vai usar a moeda digital para fazer propina? Para entregar todo o esquema dele? Mostrar ali o dia, a hora, o lugar? Claro que não, pô, ele vai usar a moeda, né, vai usar o Bitcoin, pô. Vai usar o Bitcoin porque é sigiloso, tá entendendo? O seu anonimato ali na rede blockchain tá garantido, tá entendendo? Então eu fico assim, para quem será que é interessante, né? Não usar o Bitcoin, né? Tá entendendo? Para quem é interessante usar o Bitcoin, então a gente tem que se questionar a respeito disso, tá entendendo? Então é isso. Eu queria falar sobre isso porque eu fiz essas transações ontem e aí eu resolvi, né, falar aqui com vocês, né, trazer essas informações aí para vocês e essa reflexão, né? Em toda ficção distópica, a primeira coisa que desaparece é a moeda digital. Então, quiserem saber mais, é só pegar e assistir Blade Runner, tá entendendo? Acho que Black Mirror, tem um episódio lá do Black Mirror que eles ficam fazendo assim, ó. Tá entendendo? É muito legal esse episódio. 1984, tá entendendo? 1984 eu não sei, mas Admirável Mundo Novo, não tinha mais moeda, tá entendendo? Então é isso, né? Acho que até aquele filme lá que eu citei, Gattaca, também não existe mais moeda. Os seus créditos se dão pela sua genética, né? Se você tem uma genética boa, você ganha mais créditos. Se você tem uma genética ruim, né? Uma genética que não serve pra nada, aí você ganha poucos créditos, né? Então é isso, né? A primeira coisa que desaparece é a moeda, né, cara? Neuromancer, tá entendendo? Clássico aí, Neuromancer, do William Gibson, tá entendendo? E até no recente agora que saiu, como é o nome daquele filme lá, o Jogador número 1, né? Ready Play One. Né? Então é isso, né, cara? Ter referências é sempre bom, né? Por isso que a literatura ela sempre me ajuda. É a minha terapia. Beleza? Então é isso. Vamos esperar aí o Drex para ver o que, que vai acontecer, né? Abraço, seu amigo da vizinhança. Até a próxima. E agora eu vou comer alguma coisa aqui que eu tô com fome. Falou. Beijo.